Muito bem. Meus queridos e queridas, mais uma quinta-feira, né? Estamos aqui para mais uma aula semanal gratuita, tá? E hoje, né, eu decidi falar de algo muito simples. Sim, é porque é o óbvio e às vezes, tá, a gente esquece do óbvio e o óbvio ele precisa ser dito, tá? Como sempre, nós estamos aqui, né, no Instagram e também no Zoom, tá bem? Então, o link tá lá no grupo das aulas semanais. Quem quiser vir pro Zoom, fique à vontade. Muito bem, olha só, tá? Hoje a gente vai falar de, sim, o modelo bíblico de aprendizado. Ou seja, como, né, Deus nos ensina a conhecer, a viver e a transmitir sua palavra. Porque, na verdade, não adianta inventar a roda, gente, né? O que resolve mesmo é saber a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, como Deus nos ensina, né? Qual é o ensino de Deus a respeito de aprendizado e vivência da sua palavra? E hoje a gente vai ter um texto básico, vai contextualizar no livro de Esdras, no capítulo 7 e depois vai percorrer até o livro de Atos, tá bem? Quero agradecer vocês a presença, né? Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde vocês, que a Shalom, que a paz perfeita dele, que a inteireza dele, né? Seja com todas as áreas da vida de vocês e em vocês. É o meu desejo, no fundo do meu coração, é a minha oração, ok? Vamos lá. Olha só. Né? Ah, Esdras, capítulo 7, verso 10, diz assim: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, Esdras, né, tinha essa vocação, essa disposição de coração para, além de buscar a lei do Senhor, né, se aprofundar para a cumprir e também ensinar em Israel os estatutos e os juízos do Senhor, né? Mas vamos lá contextualizar essa situação, né? Porque tirar o versículo do contexto, né, é muito bonito, mas não vale a pena. Então vamos lá contextualizar. A Bíblia registra três grandes retornos do exílio na Babilônia. Tá? Lembra que o povo de Israel, né? O povo de Israel foi atacado pela Síria, tá? E a Síria destruiu né, as tribos de Israel ali, fugiram e tudo mais. As tribos de Judá foram atacadas 126 anos depois pela Babilônia, né? E a data do povo, né, das tribos de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Então, né? E esse povo, ele voltou 70 anos depois. E o texto bíblico registra três, né? Três retornos do exílio da Babilônia, cada um liderado por uma figura diferente, né? Com números de pessoas diferentes, né? E a maior parte, claro, voltou no primeiro grupo. Então, o primeiro retorno foi em 538 a.C., com Zorobabel. Zorobabel. E retornaram 42.360 pessoas, 7.300 servos e 200 cantores. Esse relato está lá no livro de Esdras, ok? E os líderes eram, né, Zorobabel e Jeshua. Muito bem. E o objetivo era a reconstrução do altar e depois do templo em Jerusalém. Muito bem. Aí teve o segundo retorno,
que foi de Esdras, em 458 a.C. Ele voltou com cerca de 1.500 homens, tá? Se contasse, quando fala, gente, quando a Bíblia fala assim, 1.500 homens, voltou com 1.500 homens, você pode multiplicar por 4, mais ou menos. Por quê? Porque um homem não volta sozinho. Ele volta com a esposa e com os filhos. Fazendo uma média de 4 pessoas, a gente tem 6.000 pessoas, ok? Muito bem, tá? E a lista dessas pessoas a gente encontra lá no capítulo 8 do livro de Esdras, tá? Então, tem lá. E qual que era o objetivo, né? Era a base espiritual, quase como uma reforma espiritual, o ensino da Torá, a purificação da comunidade, né? Então, era o objetivo de Esdras. E teve terceiro retorno, que foi o de Neemias. Neemias foi 445 antes de Cristo, e a gente não tem ali um número exato de pessoas, mas foram centenas de pessoas, e está relatado em Neemias, no capítulo 2 e no capítulo 7. Muito bem. Neemias, né, que veio, e o objetivo era a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Ele traz um grupo menor, né, para ajudar ali. Muito bem. Então, quando eu estou me referindo a Esdras 7:10, eu estou me referindo ao segundo retorno, ok? Ao segundo retorno, tá? Que o capítulo 7, ele descreve o decreto de Ataxerxes. Ataxerxes faz uma carta, né? Para essa viagem de Esdras, uma carta maravilhosa, vale a pena vocês lerem, tá? Descreve também a viagem de Esdras da Babilônia para Jerusalém e fala, né, da missão espiritual que ele recebeu, tá? Ou seja, buscar a Torá para cumprir e ensinar, tá, o povo, tá? E no hebraico, a gente tem uma sequência nesse texto, né, muito bonita, né? Que Ezra, Requim, Libô, Lidros, El Torá, Adonai, Velaasot, Umelamed, né? Be Israel, Rock, Umitzpat. O que isso quer dizer? A gente tem 3 palavras muito importantes nesse texto. São palavras que fazem uma sequência, fazem a sequência da missão de Esdras, que é, primeiro, lidrosh, né? Buscar, investigar, estudar, examinar. Lidrosh vem de darash, drosh vem de darash, né? Que é cavar, buscar e tudo mais. A segunda palavra é velassot, velassot, que é fazer, agir, praticar. E a terceira é o lelamed, que é ensinar, transmitir conhecimento, ensinar. Ou seja, tá? Ali a gente tem 3 pontos importantes daquele versículo: a busca, a prática e o ensino da palavra de Deus. Ou seja, Esdras, ele buscava, ou seja, ele aprendia, né, com profundidade, ele praticava, tinha a prática da palavra, né, e depois o ensino, tá? Mas eu queria acrescentar ainda, né, uma. Se eu estivesse dizendo a mesma coisa em outras palavras: buscar, compreender, porque é o verbo darash, né? Compreender, o fazer, né? O praticar, que eu diria viver, e o compartilhar
aquilo que viveu, tá? Vamos lá com base nisso. Aí eu pergunto para vocês: quando você pensa em estudar a Bíblia, estudar o texto bíblico, o que que vem à sua cabeça? Sim, qual a ação que vem à sua cabeça? Pensa, vou estudar a Bíblia. Qual a ação que vem? Olha só, provavelmente, você vai me responder assim: leitura, é assistir, né? Assistir uma aula, fazer anotações, aprender uma interpretação ou tentar fazer uma interpretação ou fazer uma interpretação, memorizar um versículo, quer dizer, e tantas outras coisas que você pode me responder. Tudo bem. Tudo isso faz parte do aprendizado bíblico. Tudo isso faz parte, né? Mas será que é o modelo, né, que a gente encontra nas Escrituras? Será que o modelo, né, que Deus deixou do ensino, da prática, é esse? Né? Aí vamos ver. Muito bem. A gente tem um primeiro movimento. Na sequência, né, tomando como base as escrituras, a gente tem um primeiro movimento, que é buscar. Né? Darash, né? Que é um verbo que carrega essa ideia, né, de dedicação, de investigação, de estudar cuidadosamente, de procurar minuciosamente. É muito mais do que procurar uma informação, né? Darash descreve a atitude de coração de quem deseja compreender profundamente, né, a palavra de Deus. Não é uma busca superficial. Não é o navio sobre as águas, né? É o submarino que vai lá no fundo. Né? É profundo. Tá? E é uma pessoa que se debruça verdadeiramente sobre o texto bíblico, que pergunta, que cava e que não se contenta com essa primeira camada, com essa leitura rasa. Né? Porque a Bíblia, gente, o texto bíblico, não é um livro para passar os olhos, não, né? É um texto para se debruçar sobre ele. Né? Quantas vezes a gente lê o mesmo texto e esse texto ainda tem algo para te dizer? Mas quantas vezes? Não é uma, né? Duas, né? Três. São, sim, anos e anos e anos, e o texto é vivo e eficaz. O segundo movimento, né? O verbo assar, que é a prática. Na Bíblia, aprender não termina. Não termina quando você entende. Você leu, entendeu, não terminou e não. É só o começo. Ah, 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 ah. Né? Esdras, ele não só buscou, ou seja, ele buscou para agir, ele buscou para fazer, ele buscou para praticar. Ou seja, e isso aparece repetidamente na Bíblia: conhecer e agir, conhecer e fazer. Né? Isso caminha junto, mas caminha juntinho. Né? De que adianta você se encher de conhecimento de significado de palavras em hebraico, se aquilo não transformou você de algum modo? Não adianta nada. Não adianta nada. É só informação. É só bonito de ver lá no meu feed. É só bonito de ver lá.
Porque se você não leu todo o post, se você não leu a legenda, se você não foi pesquisar na sua Bíblia, e se isso não fez diferença para você, é informação, não é estudo, é informação. Tá? Então, a gente precisa, né, ter em mente que é como devocional, gente. Fazer devocional sem aplicação do texto não é devocional. Não existe. A palavra de Deus ela é viva quando ela transforma, quando ela age, tá? Ela atua. E ela só pode atuar através de mim, através de você. Ela se torna viva na nossa vida, ok? Muito bem. E tem um terceiro ponto, né? Que é o lamad. Lamad, que é o ensinar. Ensinar, né? Olha só, né? O texto bíblico inteiro, ele atua no sentido de que você não precisa, desculpem, você não precisa esperar a formatura para ensinar. Você não se precisa formar nos evangelhos para poder ensinar, né? Você não precisa ter graduação no Antigo Testamento para ensinar. O que você aprendeu, você vai ensinar, né? Você aprendeu, você ensina. Tá? É, quando você vai num culto e tem uma palavra lá que ela se tornou viva para você naquele momento. Para quantas pessoas você conta isso depois? Nossa, gente, eu fui no culto, mas o pastor pregou uma mensagem num texto que eu lia tantas vezes, e aquele texto, né, ele fez diferença para mim, eu entendi, né? E agora, né, a minha vida vai mudar nisso, 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 porque eu entendi. Então, ou seja, a partir desse momento, você está ensinando aquilo que fez diferença na sua vida. Tá? Por que assim? Por que a gente testemunha? Por que a gente é testemunha? Porque a gente diz daquilo que Deus fez na nossa vida. Ou não é assim? E isso é aprendizado. É aprendizado, é crescimento, é intimidade com Deus. Entendem? Tá? Então, olha só, Esdras, no caso dele ali, ele buscou, ele tinha a prática. E depois, o que ele foi fazer com o povo de Israel? Ele foi ensinar. Ensinar. Tem até um ditado que diz que aquele que não se assenta para aprender não pode se levantar para estudar. Já ouviram isso? Que ninguém pode falar daquilo que o coração não está cheio, e ninguém pode falar daquilo que não vive. Já escutaram isso? É? Pois é, tem muita gente aí falando de coisa que não estudou, de coisa que não viu. Gente, mas a inteligência artificial nisso é um prato cheio, né? Você sabe exatamente quando o texto, quando é ou não é? Dá para saber, gente. Ou, né? Então, isso nos leva a uma característica fundamental do aprendizado bíblico. Aquilo que Deus te permite compreender, tá? Não é necessariamente destinado a permanecer com você, ok? Não é necessariamente para permanecer com você, é para passar para frente. Aprendeu? Presta atenção se não é para ensinar aquilo que Deus te falou, tá? E aí, o que acontece? É como as palavras de Deuteronômio, né? Ensinarás diligentemente. Ou seja, Deuteronômio 6,6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, não fica para você. Tá?
você transmite o tempo todo. Importante isso, tá? A palavra recebida se transforma em palavra transmitida, sabe? Recebe e transmite. E aí, tem outra coisa muito importante aqui, que é, na semana passada, eu falei em comunidade, em unidade. Tá? Muito importante aprender em comunidade, aprender com os outros. Tá? Atos, né? Tem um texto, no capítulo 17, muito interessante sobre isso, tá? Que é Atos 17, 10. Né? E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Gente, tá? A sinagoga era, né, a igreja do nosso tempo. Todo lugar no primeiro século tinha sinagoga. Se eles iam, né, para um lugar, o primeiro lugar que eles tinham que ir, onde era? Sinagoga. Claro, onde se estudava a palavra, onde havia ali, né, o ajuntamento. E aí, no verso 11 do capítulo 17 de Atos, diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O que aconteceu? Paulo e Silas vão lá, vão falar do Messias, vão testemunhar de Jesus. O que o povo de Bereia fez? Espera aí, vamos conferir? Então, o que o povo de Bereia foi conferir nas Escrituras? Até aí só existia a Taná, o Antigo Testamento. O que eles foram conferir? Eles foram conferir na Torá e nos profetas, né, essa questão se Jesus era o Cristo, se Jesus era, né, o Messias de verdade. Então, eles foram conferir. E a gente, né, precisa também ser assim. Os bereanos, eles ouviam Paulo e examinavam nas escrituras. Olha a dinâmica. Alguém ensina, outros examinam, juntos buscam compreender. Né? Era esse o ritmo do estudo ali na sinagoga. Isso também é muito interessante, gente, porque mostra que receber ensino não significa desligar o pensamento. Você não precisa parar de pensar, não. Você precisa me ouvir, avaliar o que eu estou dizendo de acordo com as escrituras. Esse é o desafio. Em todo tempo, o meu ensino é te fazer pensar, é te fazer caminhar sozinho, é te fazer ser autônomo nos seus próprios estudos. Porque você precisa disso para não ser enganado, para poder ter uma base sólida, ação, que eu chamo de sã doutrina, para não ser levado de um lado para o outro. Ouve um, ouve outro, ouve aquele, cheio de guru, cheio de guru. Esquece que seu guru é a palavra de Deus, né? Um bom professor, gente, ele não produz pessoas dependentes dele, não. Não. Um bom professor é aquele que forma pessoas melhores do que ele. Ele produz pessoas capazes de abrir a Bíblia, né, e de fazer perguntas ao texto, de questionar. Não pessoas assim que não, né, escutam e absorvem e basta. Mas não pode ser assim. Tá? Para mim, o exemplo, né, do modo de lidar com isso é sempre Jesus, Yeshua.
Em Mateus, capítulo 4, no verso 23, olha só, diz que Jesus percorria toda a Galileia. E a primeira coisa que o texto diz, o que ele fazia? Ensinando. Ensinando. Lamed, né? Ensinando nas sinagogas. Segundo verbo, pregando. Ensinar é diferente de pregar, ok? Pregando o evangelho do reino. E, em terceiro, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Por que que existe essa ordem, meus queridos e queridas? Por que que tem essa ordem? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a gente não ensina, a gente não cria a base da fé. Então, o ensino e a pregação criam essa base da fé para quê? Para depois ministrar cura. Entendem? Para depois ministrar cura. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. É como se a gente trabalhasse, gente, num. Pensa um círculo dentro do outro, né? E o círculo pequenininho, né? O círculo pequenininho lá é o buscar, é o darash, né? É o buscar. Aí o outro círculo em volta dele é entender o texto, é o compreender. Eu busquei, eu compreendi. Depois, o outro círculo em volta é a prática, é o assar, o fazer, né? E depois da prática, o outro círculo em volta é o ensinar. E é claro que é um ciclo, porque você volta, você sempre vai estar buscando, entendendo, praticando, ensinando. É cíclico, né? É cíclico, né? O aprendizado, gente, bíblico, não é uma linha reta, é uma jornada contínua, contínua. Por isso, gente, é como o ciclo de leitura das Parashot. Quando termina 3 de outubro, já inicia outra. Todo ano. Todo ano. E cada ano, né, vem um estudo diferente. Por quê? Porque a Bíblia é riquíssima. Né? É riquíssima. Né? E é interminável. Gente, é interminável. Tá? Meus queridos e queridas, eu tenho 64 anos, graças a Deus, bem vividos. Eu não estou nem na metade do caminho. Nem na metade do caminho. E estudo a Bíblia desde que eu tinha 18. E eu não estou nem na metade do caminho. Então, ou seja, né, eu estou na ponta da ponta da ponta do iceberg. Quanto mais me aproximo, mais eu vejo que tem. Sim. Então, é isso, sabe? É não parar, é caminhar, né? É seguir, né? Para o autor e consumador da nossa fé. A gente se aproxima cada vez mais, né? Dele. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje, tá? Essa questão do buscar, do darás, a questão do compreender, depois a prática e o ensino, né? Vocês não aprendem só para ficar engordando, vocês aprendem para gastar essa energia aí com os outros, né? Tem tanta gente. Por que que é boas novas? Porque tem muita gente que não sabe, tá? E precisa ouvir, tá? E aí, você precisa pensar onde é que você está nessa jornada, né? Você é aquele que só lê? Se estiver lendo, tá bom, né, gente? Porque, ok? Mas aqui no perfil da professora, o mínimo que você pode fazer é ler, né? É, busca, se debruça, né? E a prática?
do que o que a Bíblia te diz, e a prática, né? Você compartilha o que você aprendeu, né? Qual foi a última vez que você descobriu algo novo no texto bíblico e que mudou radicalmente a maneira que você entendia um texto que já conhecia? Hein? Pensa, pensa. Sabe, gente, talvez a gente tenha reduzido demais por falta de tempo, por não sei, por tantas circunstâncias, pela vida moderna, digamos assim, pelo contexto, a gente tenha reduzido ou banalizado demais o que significa estudar a Bíblia de fato e de verdade, até mesmo o estudar. A minha mãe, a minha mãe, quando fazia quinto ano, ela estudava latim e grego, no quinto ano, com 12 anos de idade. Tiraram tudo da escola, sabe? O ensino, ele perdeu muito em qualidade. E aí, o que que acontece, meus queridos e queridas? A gente precisa entender isso, que a gente não pode, sim, reduzir a importância do estudar o texto bíblico, sabe? A gente não, tá? Estudar não é só acumular informação. Em acumular informação, gente, você vai assistir YouTube, você vai ver Reels, você vai passar o dedinho lá nas telinhas, você vai ter informação. Aí entra no orelha e sai na outra, tá? Eu estou falando de buscar com profundidade, eu estou falando de compreender com responsabilidade, de praticar com fidelidade, de transmitir generosamente. É disso que eu estou falando. É de ser crente de verdade, sabe? Né? É esse que é o modelo bíblico de aprendizado. E talvez é por isso que uma jornada de estudo não termina quando a aula acaba. Quando a aula acaba, ela começa, porque aquilo te botou uma pulga atrás da orelha e você vai atrás, né? E vai querer saber mais, né? E o objetivo do estudo, né, não é saber mais só sobre a Bíblia, é aprender a enxergar melhor, né, a viver melhor, a ensinar melhor, né, aquilo que Deus colocou diante de mim, diante de você. E é por isso que eu insisto, e vou insistir sempre nessa questão de se debruçar, de gastar tempo. Eu estou verdadeiramente cansada de ouvir as pessoas dizerem que não tem tempo, não tem tempo para estudar a Bíblia. Gente, o que tem de líder, o que tem de pastor, o que tem de gente me dizendo que não tem tempo para estudar e está na frente de gente liderando gente. Mas como? Como é que você faz? Como é que você faz? Eu comecei a fazer um curso agora porque eu estava me sentindo carente de alimento. Então, eu precisava estudar. Então, eu não paro. Então, assim, tem que entender isso. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que tem que trabalhar, que tem que se sustentar, eu sei que tem família, né? Mas, né? A nossa vida, a gente não diz que é Deus acima de todas as coisas? Se Ele é acima de todas as coisas, gente,
e eu vou deixar de aprender dele? Eu vou ser igual o médico que não estuda medicina e quer operar o outro? Aí eu digo que eu sou médico e vou lá operar e eu não estudo medicina. Eu só digo que estudo, né? O médico estuda 8 anos ou mais, 6 anos lá, 2 anos de residência para poder, é acompanhado ainda, é acompanhado no hospital para fazer o trabalho dele. Ele lida com vida, mas nós também lidamos com vida, vida e vida eterna, salvação. Ou, ei, presta atenção, isso é muito, muito, muito importante, tá? Em vez de hoje falar do, né, do hebraico, usando algumas palavras em hebraico, claro, sempre, mas essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Pensem, né? Pensem, né? E é isso. Gente, que o Senhor abençoe. Na próxima semana a gente está aqui de novo, né? E eu espero trazer um texto que eu estou estudando, né? Que eu estou fazendo a midrash dele, eu espero trazer para vocês, tá bom? Então tá, que o Senhor abençoe e guarde vocês, né? Que toda shalom, toda a paz dele esteja sobre cada um de vocês, tá? E quem chegou agora, gente, essa aula fica gravada aí vai estar no Instagram e no YouTube também, tá bom? Vocês assistam tudinho depois, para prestar atenção, ok? Entra agora no final, não, tem que assistir tudo, tá bom? Tá? Então, shalom, gente. Deus abençoe. Tá? Shalom. Deus abençoe.